Olá, sou Carlos Heineck, dono da marca Mineração de Cabo a Rabo, um canal disruptivo, irreverente, responsável, inovador e tecnológico. E hoje nós estamos na aula número 12 do nosso curso, Noções de Plano de Fogo. Nessa aula, meus amigos, nós vamos aprender de uma maneira simples aí como utilizar o Excel para criar uma planilha que faça todos esses cálculos que nós vimos no decorrer desse curso. Então, nessa planilha nós vamos ter, como tela inicial, né, uma caixa de botões onde você vai selecionar entre entrada de dados, calcular, relatório e sair. Lembrando que ao sair, automaticamente, a planilha já fica gravada. Tá? A tela de entradas, tá? Seriam os dados necessários para o cálculo do plano de fogo, como nós vimos. Eu acrescentei aí o tipo de... porque existe uma outra forma de se fazer cálculo do plano de fogo, onde se leva em consideração o tipo de rocha e a velocidade sônica do mesmo, ou velocidade sísmica. Tá? Então, isso aí é um outro cálculo completamente diferente, tá? Seria uma outra aula para a gente poder estar entrando nesses detalhes aí. Então, teria densidade da rocha, diâmetro do furo, número de furos, se eu quiser calcular o consumo aí para mais de um furo, tá? A inclinação do furo, a altura da bancada, e a densidade do explosivo de coluna e de fundo. Como nós vimos no nosso curso, são os dados básicos que você precisa para alimentar esta planilha e para que ela possa realizar os cálculos. Tá? À medida que eu aciono o botão calcular, então ela vai efetuar todos aqueles cálculos com aquelas fórmulas vistas no decorrer do curso, tá? Apresentando um resultado. E na sequência, quando eu aciono o botão relatório, ela vai me apresentar um relatório desta forma aí, tá? E aí você pode depois fazer ele do seu tipo, a foto, tudo, tá? Onde eu tenho a opção de imprimir esse relatório. Se eu não quiser imprimir, eu volto no menu principal e saio. Tá. Eu gosto de ter sempre nas minhas planilhas, tá, uma que eu chamo de memória, ou seja, todas as fórmulas utilizadas para esses cálculos, né, eu tenho uma planilha à parte para servir de consulta. Em algum momento assim que surgir alguma dúvida, eu vou lá e consulto. Então, na realidade, nós vamos criar 5 planilhas, né? Uma chamada início, a outra entrada, cálculo, relatório e fórmulas. E no final, nós vamos aprender a ocultar todas essas barras para que essa planilha fique com o aspecto de um programa de cálculo. Então, meus amigos, bora lá para o Excel. Abrir no Excel, tá? Nós vamos selecionar lá uma planilha em branco. Um detalhe importante é aqui, ó, a guia desenvolvedor, tá? Se no Excel de vocês não estiver aparecendo essa guia desenvolvedor, não se preocupe. Você vai aqui, ó, em Arquivo, vem Opções, Faixa de Opções, e nessa faixa de opções você vai olhar aqui, ó, Desenvolvedor. Então, se estiver desmarcado, você vai simplesmente clicar nela, marcar. Quando você der o OK, ela já vai aparecer para você. Por que eu preciso dessa barra desenvolvedor? Porque nós vamos trabalhar com macros e com botões de controle de formulário. Então é importante que você tenha isso para poder criar os botões na sua planilha aí, ok? Vamos fazer aqui, ó. Tem aqui planilha 1, vamos criar a planilha 2.
que no meu caso está dando 5 e 6, porque eu já tinha criado alguma, mas isso não importa. Então, 5 planilhas, né? Vamos renomear essas planilhas. Então, eu clico com o botão direito nela e vou pôr aqui, ó. Início. Renomear entrada, renomear cálculos, a outra nós vamos chamá-la de relatório, e a última aqui nós podemos chamá-la de fórmulas ou também de memória. Aí fica a critério de vocês, tá? Vamos salvar esta planilha, como eu vou salvar ela aqui na área de trabalho, o número aula 12, desmonte de rocha com explosivos. Tá? Uma coisa muito importante, então já vamos acostumando aí com isso aí no início, tá? Nós vamos trabalhar com macro. Então, essa planilha deve ser salva como pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, tá? Porque se você salvar somente como pasta de trabalho do Excel, depois fizer as macros aqui e não salvar como habilitada para macro, você vai perder todas as macros que nós vamos construir, ok? Então, salvar, estou com a minha planilha salva, aula 2 DRE, e vamos inicialmente trabalhar na planilha aqui, entradas. Bom, eu vou aumentar o zoom aqui, fica mais fácil. Uma coisa é o seguinte, não preocupe agora com formatação de nada. Nós vamos apenas entrar os itens que são importantes, são necessários para efetuar o cálculo, e depois nós vamos trabalhar a formatação das nossas planilhas. Então vamos lá. Tipo de rocha, densidade da rocha, diâmetro do furo, e aqui a gente coloca de parênteses que ele é em polegada, então as entradas serão em polegadas. Número de furos, caso você queira calcular para mais de um furo, saber o valor, vamos supor que o seu fogo tenha 20 furos aí, você quer saber o consumo de explosivo nesses 20 furos. Inclinação dos furos, altura da bancada, densidade do explosivo de coluna e a densidade do explosivo de fundo. Pronto, aí nós estamos com os nossos parâmetros para o cálculo de fogo já lançados. Muito bem, vamos agora para a planilha cálculos. Mesma coisa, eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Vou ver aqui e aí eu reforço. Não se preocupe com formatação nós vamos fazer depois. Tá, no cálculo do desmonte, o que eu quero qual o resultado que eu quero? Então, primeiro eu quero saber o afastamento. Em segundo lugar, o espaçamento. Em seguida, a malha, o volume. Aqui vamos colocar uma observaçãozinha aqui, gente. Isso aqui é metros. Mesma coisa aqui é metros. A malha vai ser metro quadrado.
malha metro quadrado. O volume vai ser metro cúbico. A tonelagem por fogo aqui, vamos colocar aqui, ó, volume por fogo. Seguida, a tonelagem por fogo vai ser em toneladas. O que mais nós queremos saber? O comprimento do furo. Tá? Por quê? Nós sabemos que esse comprimento não é o mesmo da altura da bancada, porque aí nós temos que levar em consideração a inclinação da bancada, como também a subfuração. Ok? Tampão, subfuração ou subperfuração, como queiram, tá? À vontade aí de vocês. Comprimento da carga de coluna, comprimento da carga de fundo, a razão linear de carregamento, isso aqui vai ser quilogramas por metro, certo? A carga de coluna que nós vamos colocar. A quantidade de explosivos, agora nós vamos ver. Quantidade de explosivos na coluna vai ser em quilogramas. A quantidade de explosivos no fundo, também em quilogramas. Queremos saber também o total de explosivos por furo ou por fogo. E, no final, a razão de carregamento, que vai ser em gramas por tonelada. Com isso, nós já temos aí os parâmetros de entrada e os parâmetros de saída, aí, que serão os cálculos. A parte de relatório nós vamos deixar mais adiante, quando tivermos com os cálculos prontos, porque o relatório nada mais é do que a apresentação do resultado dos cálculos. Então, o que nós vamos fazer agora aqui é entrar com as fórmulas e trabalhar cada item desse para que ele dê o resultado de acordo com a entrada de dados que eu vou fazer aqui, correto? Então vamos lá, colocando as fórmulas. Antes das fórmulas, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar números aqui para já ir trabalhando a fórmula com número tal. No caso do tipo de rocha, eu sugiro aí um calcário. A densidade, normalmente, em média, é 2,54. O diâmetro do furo, vamos trabalhar aí com um diâmetro de 3 polegadas. Número de furos, eu vou considerar apenas um furo. Nós estamos calculando para um furo. Depois vocês vão ver que à medida que você mudar aí, os valores lá vão alterar. Inclinação dos furos, tá? Nós estamos trabalhando com inclinação de 15 graus. Altura da bancada, 15 metros. A densidade do explosivo de coluna, 0,85, e a densidade de fundo, 1,10. Então, essa coluna aqui agora, nós vamos fazer o quê? Vamos colocar aqui números, formatar como número e uma casa decimal. Ou melhor, vamos deixar 2 casas decimais, certo? Então, já temos aí os dados que nós vamos utilizar na hora de efetuar os cálculos. Então, vamos lá, meu amigo. A primeira coisa, o afastamento. O que é o afastamento? O afastamento nada mais é do que igual ao diâmetro do furo. Já fizemos o nosso primeiro cálculo. O afastamento nas aulas, vocês lembram que eu tinha comentado que ele poderia ser de 1,5 a 2,5 vezes o afastamento. Aqui, para efeito dos nossos cálculos, nós vamos colocar 1,5 vezes. Então, como é que ficaria a fórmula nesse caso? Vai ser
igual 1,5 vezes o afastamento. Então, nós vamos ter 4,5 metros, tá, de espaçamento. E a malha? A malha nada mais é do que igual o espaçamento vezes o afastamento. Então, já encontramos também a malha. O volume. O volume, ele não é igual a malha vezes a altura do banco. E onde está a altura do banco? A altura do banco, nós colocamos aqui, ó, 15 metros. Então, o volume por fogo vai ser 202,5 metros cúbicos. A tonelagem, por sua vez, é igual ao volume vezes a densidade. Qual que é a densidade do material? 2,54. Comprimento do furo. Aqui nós temos que entrar com uma fórmula o seguinte. Ela vai ser igual à altura da bancada, altura do banco, dividido por, abre parênteses, cosseno, abre parênteses, radianos. Vamos lá. Na entrada, qual a inclinação dos furos? 15 graus. Fecha parênteses, fecha mais um parênteses, fecha mais um parênteses, mais a subfuração. Qual que é a subfuração? Nós ainda não calculamos ela, mas já vamos colocar ela aqui na fórmula. Tá? Mais a subfuração. Então, nós vamos ter aqui, passar isso aqui para números e mantendo as duas casas decimais. A subfuração. Quanto que é a subfuração? A subfuração, nós não falamos que ela é igual a 0,3 vezes o afastamento? Portanto, está aí o comprimento que vai ter o nosso furo. E o tampão também, por sua vez, não é igual a 0,7 vezes o afastamento. Agora vamos ver. O comprimento da carga de fundo é igual ao comprimento do furo. Então, vamos fazer igual ao comprimento do furo menos o tampão vezes, isso aqui, vamos colocar parênteses aqui, nós não colocamos, vezes 0,3. Então, nós vamos ter comprimento da carga de fundo de 4,30 metros. A carga de coluna vai ser o quê? Igual ao comprimento do furo menos o tampão menos a carga de fundo. Com isso, nós fechamos praticamente todas as cargas. Agora, nós temos que calcular o quê? Quanto de explosivo que vai por metro, ou seja, quantos quilos de explosivo eu consigo colocar em cada metro de furo. E aqui entra um detalhe interessante. Tá, primeiro, a fórmula vai ser igual. Como nós vimos lá nas aulas, é πd2 dividido por 4.000. Só que, neste caso, o diâmetro, nós temos que transformar ele em milímetro. Então, a fórmula vai ficar, abre parênteses, π, abre parênteses novamente, e aí vamos colocar 25,4, que é em milímetro, 1 polegada em milímetro, vezes o diâmetro, que é 3 polegadas, vamos elevar isso ao quadrado e vamos dividir por 4.000. Então, corrigindo a fórmula aí, π vezes 25,4 vezes a entrada, que aqui nós estamos transformando em milímetro, elevado ao quadrado, fecha parênteses, dividido por 4.000. Então, eu tenho que, em cada metro perfurado, cada metro por furo, eu consigo colocar 4,56 kg de explosivo se a densidade for 1. Nós temos densidade diferente. Então, para isso, nós vamos ver na coluna quanto nós vamos gastar
Então eu vou ter igual 4,56 vezes a densidade do explosivo. Qual a densidade do explosivo de coluna? 0,85 vezes o comprimento da carga de coluna. Então, eu vou ter 38,88 quilos na carga de coluna. A carga de fundo, a mesma coisa. Nós vamos ver, é igual a razão linear de carregamento vezes a densidade do explosivo de fundo vezes o comprimento da carga de fundo, 21,56. O total de explosivo nada mais é do que igual esse mais C14 mais C15. Então, esse aqui é o resultado, ou seja, o total de explosivos por furo. E a razão de carregamento? A razão de carregamento vai ser igual, tá? Vamos colocar aqui igual, abre parênteses, 60,45 vezes 1.000, que é para transformar em gramas, dividido pela tonelagem desmontada. Com isso, nós fechamos todos os nossos cálculos. Tá? Então, se eu for agora aqui e colocar aqui, vamos supor, 10 furos, se eu mudar o diâmetro aqui para 3,5, vocês vão ver que todos os nossos cálculos alteraram, ok? E este aqui é um número bastante aceitável, nós vamos pôr em negrito aqui por enquanto, para razão de carga no calcário. Então, vocês viram, nós mudamos o afastamento para 3,50, o espaçamento mudou, a malha mudou, tudo isso, todas essas alterações são feitas agora a partir de quê? Somente alteração aqui na entrada. Vamos colocar uma rocha aí com a densidade 2,4 e vamos ver o que aconteceu. Ó, já aumentou a razão de carga. Tá? Então, está pronta a planilha de cálculo. Tá? Agora, apresentar desse jeito assim, ela não fica uma coisa assim com estética muito bacana. Então, na próxima aula, nós vamos começar a fazer a formatação, tá? E aqui, ó, eu comecei já a colocar aqui, depois eu vou mostrar a vocês, tá? Isso aqui. Nós vamos fazer a formatação, tá? Desses botões aqui. Nós vamos fazer a formatação das entradas, a formatação do cálculo e criar uma planilha de relatório. E as fórmulas, nós podemos ocultá-las, tá? Pronto. E aí eu vou trabalhar somente com isso aqui. Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Tá? Desculpe aí alguma falha, mas com Excel é a primeira vez que eu estou trabalhando assim, gravando e, ao mesmo tempo, fazendo os cálculos. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, nós teremos muitas novidades pela frente e acione o sininho para ser informado sempre que tiver uma novidade no canal. Muito obrigado e até mais.